Nossa, eu fiz a maratona de lives no lockdown, encerrando os 15 dias hoje. Esse convidado muito especial, com o Marcos. Então, vamos, ó, compartilhando a live, com a Terra, vai enviando o aviãozinho, aqui embaixo, falar sobre mapa astral, terapias holísticas, ferramentas de autoconhecimento. Vocês estão ouvindo bem? Espero que estejam me ouvindo bem também. Estão ouvindo eu e o Marcos? A imagem está boa? Creio que sim. Creio que sim também. Espero que sim. Gente, um monte de amigos ilustres aqui, estou muito honrado. Muito honrado. Que maravilha. Muito. Dentre tantos, tem o meu querido amigo, ator Werner Schönemann, que é meu amigo, colega, parceiro há 40 anos e uma pessoa que eu tenho convivido a miúde por conta de um projeto teatral que a gente tem junto. Tem também aqui a Ivana Dali, que é minha sócia em teatro já faz muito tempo. Maior responsa, estou aqui muito lisonjeado, mas lisonjeado sobretudo de estar aqui conversando com você, Lari. Assim, está sendo um imenso prazer estar aqui com você, com seus seguidores. E, na verdade, eu queria te fazer uma pequena surpresa. Eu queria começar esse nosso bate-papo. O Werner está escrevendo assim, o seu vídeo estava travando, mas agora soltou. Muito bem. Eu queria, na verdade, iniciar esse nosso bate-papo fazendo uma pequena homenagem, contando uma micro historinha e fazendo uma pequena homenagem. Eu queria dedicar essa live hoje a você, a minha hipnoterapeuta, a minha Theta Healer, mas por uma razão muito singela. Assim, eu estudo astrologia há 35 anos. E há 35 anos, muita gente me dizia, você devia trabalhar com isso profissionalmente, porque você estuda muito isso, você gosta muito disso e tal. Era uma coisa que estava, assim, digamos assim, caindo de maduro, mas eu nunca havia tomado a decisão concreta de começar a trabalhar com isso. E eu me lembro que a gente fez uma permuta, eu dei uma consulta astrológica para você, você me deu uma consulta de hipnoterapia e Theta Healing, enfim, para mim. E a partir da nossa consulta, você foi a minha cliente número 00, foi a primeira cliente. Eu tenho uma querida amiga minha chamada Simone Hernandes, ela foi a cliente número 1, mas você foi a cliente 0. E a partir do nosso encontro, da nossa consulta mútua, a consulta que eu dei para você me encheu de coragem para eu poder começar a fazer isso. Isso é um problema meu, do meu mapa astrológico. Eu sempre acho que eu não estou pronto, não estou maduro para fazer as coisas, mas dar essa consulta para você foi um empurrão decisivo. E a consulta que você deu para mim, onde a gente trabalhou alguns padrões inconscientes através da hipnoterapia, acabou sendo decisivo também para liberar algumas travas minhas. Então, a partir da metade de agosto, porque o nosso encontro foi na metade de agosto do ano passado, a partir do nosso encontro, você abriu em mim algumas portas, uma delas a astrologia, e por isso eu te sou extremamente grato. Eu queria dedicar esse nosso encontro aqui a você, que é extremamente competente, muito sábia naquilo que você faz, e eu queria vibrar sinceramente e objetivamente na gratidão, mas a gratidão não só a tudo, a todos, mas especificamente a você, que foi o pontapé inicial disso. Então, eu sou muito grato a você. Muito obrigado, Lari. Nossa, eu sou imensamente grata também, porque essa nossa permuta, realmente, para mim também, abriu um caminho imenso, né? Com essa ferramenta de autoconhecimento, mapa astral que você me mostrou, fez a leitura, eu consegui tomar algumas decisões bem importantes da minha vida, né? Que eu era concursada, estava trabalhando na prefeitura 8 horas,
E meu coração já dizia para sair, né? Não é mais o seu lugar, né? Mudou no Brasil. E eu queria mesmo trabalhar como terapeuta, né? Ser autônoma. E a sua leitura também abriu um caminho que agora está propício, né? E eu falei, então agora é a hora. Então, para nós dois, olha que incrível, né? Esse universo cruzado dos nossos caminhos. A Lumi também. Né? Quando os professores estão prontos, os alunos aparecem. Assim, de uma certa maneira, eu acredito que a gente estava pronto para receber o carinho, a generosidade, o empurrão um do outro para a gente abrir essa nova fase da vida. Então, estávamos prontos. Não era ontem nem amanhã, era naquele exato dia. Então, por conta disso, exato. Por isso que eu falo, quando a gente sente no coração, vai, porque é a intuição mostrando o caminho pra gente. Marcos, o pessoal do YouTube está perguntando, porque está dando eco no seu áudio. Tem algum fone fácil? Oi? Deu uma picotada. Oi? O pessoal do YouTube está perguntando se você tem fone, porque está dando eco no seu voz lá no YouTube, se tem algum fone fácil. Aí, não? Aqui, se você me der 30 segundos, eu pego. Só um segundinho. Tá. Eu, então, vou me apresentando. Eu sou a Lari Colebrusco, eu sou terapeuta holística, especialista na lei da atração, tenho um canal no YouTube. Lá eu adoro desligar diretamente. Lá vocês vão encontrar vídeos sobre meditação, sobre telepatia, magia, está ali no nosso subconsciente, para desvendar esse mistério. E eu faço atendimento, a maior parte dos meus atendimentos, eles são online. E o pessoal no YouTube entra na minha frequência. Então, eu trabalho com terapia holística. Entra hipnose, terapia, magnetismo. Agora estou todo plugado na tecnologia. E agora sim, hein? Marcos, enquanto você foi lá, eu me apresentei aqui já. Perfeito. Então, eu gostaria também de me apresentar e dizer de que maneira eu e a Lari planejamos esse nosso encontro aqui. Meu nome é Marcos Breda, sou ator. Eu trabalho como ator há 40 anos. E desde o nosso encontro que eu tive com a Lari em agosto do ano passado, essa semana eu completo 200 clientes, o que é 220 clientes, o que é motivo de muita alegria, de muito orgulho. Eu sou grato a cada uma dessas 220 pessoas pelos 220 mergulhos nos universos, nos infinitos particulares de cada um deles. Então, eu gostaria de dizer obrigado também a todas, a todos e a todes pelo privilégio da gente poder viajar pelo cosmos juntos. E dizer como é que a gente pensou em organizar a nossa live. A gente resolveu se entrevistar mutuamente, mas ladies first, então eu gostaria de primeiramente sugerir que eu entrevisto Lari. Em tempo, essa micro homenagem que eu fiz no início não estava programada, eu quis fazer de surpresa. Amei. Mas eu fiz modestamente algumas perguntas aqui, bolei algumas perguntas aqui para a Larissa, que eu acho que talvez ajudem ela a abrir o leque de como funciona o trabalho dela. A primeira pergunta que eu bolei para a Lari foi bem assim: eu li lá no Instagram que nas suas qualificações profissionais, Lari, você enumera as técnicas de hipnoterapia, theta healing e magnetismo, terapia, magnetoterapia, enfim. Sim. Desculpe a minha ignorância na terminologia, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas. Eu sei que uma ou mais de uma delas você utilizou comigo, mas eu, na minha ignorância, não sei onde termina uma. Tá bom para vocês aí? Então, eu gostaria de ouvir de você, alguma coisa. Voltou. Oi, a respeito de cada uma dessas técnicas: hipnoterapia, theta healing e magnetoterapia. Com vocês, Lari Colebrusco. Então, o primeiro curso que eu fiz,
depois que eu comecei a meditar, que eu entrei nesse mundo, né, em outra dimensão, mais não material, mais espiritual, o primeiro curso que eu fiz foi o Theta Healing. E ele é algo mais espiritual, ele é feito em estado de meditação, por isso que chama Theta, que é na onda Theta. Então, nesse curso eu aprendi a ir na meditação para a casa do Criador, né? Eu acho incrível essa meditação. Então, a gente chega no 7º plano de existência e a sessão toda ela é muito feita por intuição, sabe? Você vai sentindo ali na hora, que existe um protocolo certinho do atendimento de tratamento. Então, se fala em canalização, tem também a conversa com anjos, então é uma coisa mais espiritual, que a gente faz assim, como se fosse uma ferramenta, um instrumento que eu vou testemunhar essa transformação, indo diretamente para a casa do Criador. Quando eu falo de meditação, eu falo que a gente entra na frequência do universo, na frequência do amor incondicional, né? E é onde as nossas orações são atendidas. Então, a gente entra na frequência do amor incondicional do Criador, e lá a gente canaliza e testemunha. E é muito feito para usar bastante a meditação. Sabe? É como se fosse uma meditação guiada. Não sei se o pessoal conhece, mas é relaxar e ir embora. E na Healing, existem as etapas da gente encontrar essa vida. Aí a gente transmuta essas crenças e depois a gente vai dar um novo de novas crenças. Então, são essas 3 etapas que a gente encontra. Depois, eu fui fazer o curso de hipnose. A hipnose não fala nada de espiritualidade, né? Mas é programação mental mesmo. Só que a intuição da hipnose ela é parecida também com a meditação guiada, só que ela é bem mais profunda, mas também é feita na onda Theta. Então, na hipnose, a gente também vai encontrar as cenas. Lá a gente falava de crença raiz, aqui a gente fala de identificar o evento inicial. A gente ressignifica esse evento inicial e depois a gente faz uma reprogramação mental. Então, se a gente for ver, usa as mesmas etapas do Theta Healing, que é espiritual, mas aí a gente usa na hipnose, mas a gente não fala nada de espiritualidade, né? E eu acho essa técnica da hipnose para ressignificar cenas, limpar o subconsciente e reprogramar a mente, eu acho fantástica. A terapia mais eficaz que tem, né? A hipnose. E depois eu fui fazer o curso de magnetismo. O magnetismo é usar a energia, ele é bem semelhante ao Reiki, né? Então, a gente usa a energia do corpo mesmo, tanto que esquenta a mão quando a gente está fazendo magnetismo. E a gente usa símbolos também. O magnetismo ele não é muito conhecido no Brasil, não tem muita gente que faz, né? Mas para explicar, se assemelha ao Reiki, se assemelha muito. Então, quando eu faço esse magnetismo na pessoa, por cerca de 15 minutos, a gente equilibra os chakras, né? Equilibra a energia, então é bem energético mesmo. E tem como colocar alguns símbolos para enviar essa transformação, igual os símbolos. E quando eu estou fazendo online, magnetismo seria assim, a minha vontade, a minha volição, a minha intenção de ajudar aquela pessoa, tá? Como eu tenho, pode dizer que eu já tenho uma facilidade, né, do emocional, dos sentimentos, eu consigo direcionar para aquela pessoa. Então, durante a sessão toda eu também magnetismo, mesmo que seja por vídeo. Então, eu aprendendo essas técnicas, eu falei, acho que eu vou juntar essas técnicas, porque eu acho fantástico a espiritualidade da família, a reprogramação mental da hipnose e a energia do magnetismo. A gente vai lá na parte energética. Entendi. No nosso encontro, eu me lembro que acho que foi uma coisa mais ligada à hipnose, não foi? Sim, Se eu bem me sim. lembro. Sim, sim. Eu faço também a hipnoterapia. Eu me lembro que eu viajei muito longe, foi muito legal, assim, foi muito bacana. Eu me lembro também que você fala muito em técnica,
Você fala em terapia holística integrativa. E eu, na minha ignorância, eu não consigo entender direito ainda, mas eu prometo que eu vou conseguir, onde termina uma coisa e começa a outra. Quais são as semelhanças, quais são, sobretudo, as diferenças fundamentais entre essas abordagens, terapia holística e terapia integrativa. Eu estou perguntando direito ou estou aqui? Pergunta. Que a gente chama de terapia holística, aquela que sai do convencional, né? Que já vai para as energias ocultas. Então, terapia holística engloba, na verdade, tudo aquilo que saiu do convencional, né? E foi para um lado mais, podemos dizer, ou espiritual ou holístico mesmo. Então, o Theta Healing é uma terapia holística. A hipnose, ela é uma terapia holística também. O magnetismo. Então, na verdade, são todas essas terapias não convencionais, são chamadas de holística. E eu, né, vejo que a terapia holística ela é muito mais rápida do que as terapias convencionais. Só que para uma pessoa que ter uma terapia holística, ela tem que acreditar já tem que estar nesse nível de consciência de que existe. Né? Muita coisa oculta existe muito mais do que o céu e a terra. Tanto que quando a pessoa me procura para fazer terapia, eu faço como se fosse uma entrevista, né? Para ver se a pessoa está. Porque quando a pessoa é muito cética, ela acha que só existe a terra mesmo, terceira dimensão e acabou, a terapia não será eficaz para ela. Então, terapia holística são todas essas terapias não convencionais. Aí eu chamo de terapia negativa, porque como eu tenho várias ferramentas, a gente já consegue separar muito uma da outra, sabe? Então, cada um tem a sua parte fantástica. Então, eu integrei a, eu integrei a hipnose, o magnetismo e a geometria sagrada. Então, por isso que eu chamo de terapia integrativa, esse método é meu, sabe? Porque eu peguei todas as ferramentas que eu tenho e desenvolvi a minha terapia integrativa. Sensacional. Aliás, você acabou de mencionar uma coisa muito interessante. Você citou agora a geometria sagrada, né? Sim. Como um elemento fundamental ali do seu trabalho. E eu me lembro que você até me mostrou um símbolo na época que a gente fez a nossa consulta, há uns 7 meses e meio. E então, é, geometria sagrada, aquele símbolo, não sei se você tem como mostrar, ou se é o caso de mostrar ou não, mas eu adoraria que você pudesse explicar esse conceito para leigos, como Sim. eu, especialmente como eu, e para várias dessas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Geometria sagrada, o que vem a ser? A gente fala que todo o universo, né, é baseado em uma geometria, a geometria sagrada. Então, o que eu faço? Por exemplo, quando a gente vê um padre, que ele quer falar algo com mais força, mais profundo, ele acaba usando o latim, que é uma língua antiga. Né? Quando a gente vê de magia, criados de magia, a hora que a pessoa vai fazer um encantamento, parece embaixo assim, língua antiga. Então, sempre que a gente quer dar mais um ênfase a mais, uma força a mais, a gente acaba usando uma língua antiga, porque está no inconsciente coletivo. Né? Porque, por exemplo, eu falar em português, agora existe português, japonês, espanhol, italiano, não tem a mesma força do que tinha antigamente. Então, tem as runas também, que diz, né, que é um dos primeiros alfabetos usados símbolos. Então, o que eu faço? Eu uso a geometria sagrada de duas formas. Então, eu uso ela no final da sessão, que eu mostro para a pessoa. Então, quando eu vou fazer a sessão, eu pergunto o nome inteiro, né, o nome de solteiro, nome de casado, e a data de nascimento. Então, e o que ela quer sentir após a sessão? Então, ela pode falar, eu quero diminuir a ansiedade, eu quero ter mais calma, eu quero ter mais confiança e dormir melhor. Aí, liberar minha vida financeira. Então, do jeito que ela me falou, eu vou traduzir isso numa língua antiga. Então, na geometria sagrada, eu uso um desenho no meio, que o nosso subconsciente, ele entende cada vértice daquele desenho e cada símbolo que eu coloco aí. Para isso, precisa de muitos. Eu faço parte de uma sociedade secreta de automagia. Então, eu vou traduzir para a pessoa.
forças que vão impulsionar aquilo que a pessoa está sentindo. Então, na sessão, eu acabo usando no final para mostrar. Porque os símbolos, a língua antiga, latim, hebraico, tebano, mesmo que você não sabe o que significa, quando você escuta aquela frase, né, naquela língua, o seu subconsciente entende, tanto que você às vezes aprofundo. Você sente algo diferente. Então, acaba usando essa sentido. O seu subconsciente vai captar aquilo, e eu falo que a gente acaba mudando todas as camadas, porque até de vidas passadas, para quem investiu em vidas passadas, vai fazer toda uma limpeza. Você olhando para aquela geometria sagrada, você reprograma. Outro jeito de usar é que você descobrir como um amuleto. Ó, conseguiu. Esse aqui eu fiz no papel. Nossa, olha que maravilhoso. É lindo, parece um mapa astrológico. Então, exatamente, quando a gente olha para o mapa astrológico, a gente vê que tem algo de diferente, mesmo acontecendo os números, né? A gente sente uma coisa diferente. Então, eu faço ele também como um amuleto. Eu uso ele na sessão e como um amuleto. Então, quando a pessoa me pede como amuleto, eu falo, o que você quer? São divina. A gente tem a assinatura energética da pessoa. Gente, então ela não adianta para outra pessoa. Então, você olhando para esse símbolo, mesmo que você não entenda nada, eu falo que nossa mente é 90% subconsciente e 10% consciente. Então, joga nos 90%. Você enganou os 10% porque ele não entendeu nada, só que o seu subconsciente ele captou. Então, ele fala, essa é a minha nova versão. Isso que eu quero para minha vida, mesmo sem entender. Isso que é legal da lei da atração, que pode a gente jogar nos 90% e apagar os 10%. E assim a gente consegue fazer esse balanço. Sensacional. É engraçado, né? Porque isso me lembra muito aquele tipo de técnica onde você usa imagens, onde a pessoa tem apreensão subliminar. Por Isso. exemplo, num filme, num longa-metragem, os quadros de cinema passam a 24 quadros por segundo, mas você coloca lá no meio uma fotografia, sei lá, de uma bebida, e a pessoa, os olhos, conscientemente, você não vê, mas o teu subconsciente vê e registra aquilo, e aquilo passa a funcionar, sugerindo coisas para você, dando sede, eventualmente, e ao mesmo tempo que determinados símbolos e determinados sons, eles reverberam em camadas profundas do cérebro, não é só aquilo que você entende, mas aqui, por exemplo, para dar um exemplo aqui que eu acho que, eu vou ver se eu entendi, quando eu estou aqui conversando com a Lari, a gente está trocando informações verbais, mas os nossos gestos, os nossos olhares e os símbolos que a gente está mostrando um para o outro estabelecem outros vetores de comunicação entre a gente, onde a gente entende coisas não necessariamente de uma maneira consciente. Eu costumo dizer, às vezes, aos meus clientes que quando determinado tipo de pessoa é atraída para a sua vida, ou você atrai aquela pessoa para a sua vida, enfim, você é atraída por aquilo que você vê, mas principalmente por aquilo que você não vê, mas você percebe em algum outro nível, entendeu? Então, eu acho mó barato, achei interessantíssimo esse acessamento, esses 90% nessa zona crepuscular. Legal. Por isso que a gente joga lá dentro, por exemplo, para você usar como um amuleto, se você enquadrar isso e deixar lá sempre que você bater o olho, você vai sentir aquela força. Né? Você fala, tem uma energia diferente nisso daí. Está picotando, não sei se é eu que não estou ouvindo você direito. Você está me ouvindo direitinho? Eu estou. O pessoal do YouTube está falando que aqui está meio... Mas, pessoal do YouTube, qualquer coisa vai lá do Instagram, que o áudio eu acho que está melhor. Mas o pessoal está gostando aqui também do YouTube. Muito bom. Então, acho que é minha vez agora, um pouquinho, né? Agora vamos Então, lá.
Eu gostaria de fazer uma pequena introdução antes da gente começar a sua entrevista comigo. É assim, ó, nós estamos num momento muito complicado astrologicamente no céu, nesse momento, e no mapa astrológico do Brasil especificamente. Nós estamos. Existem, como é que a gente faz a astrologia de um país, por exemplo? Por exemplo, você desenha o mapa astrológico do país, você escolhe uma data, por exemplo. Eu uso o mapa astrológico do Brasil, que muitos usam também, o 7 de setembro, a proclamação da independência. Então, a gente desenha um mapa, o mapa astrológico do Brasil está aqui dentro, e o mapa aqui fora é os trânsitos, ou seja, os planetas, onde é que eles estão hoje, Sol, Lua e os outros planetas, em relação à posição que eles estavam no momento que foi proclamada a independência do Brasil. E a gente está com um trânsito muito complicado de Marte no céu agora, está em Gêmeos, a 16, 15, 16 de Gêmeos. E isso faz uma quadratura exata com o Sol do Brasil, o Sol em Virgem, a 14 graus de Virgem, que é o mapa da independência. Qualquer astrólogo entende que Marte, quadratura com o Sol, é símbolo de desavença, de luta, de guerra, de conflito e, eventualmente, de violência. E tem outros aspectos também acontecendo e que vão se intensificar nos próximos dias. E então eu gostaria de... Eu estou ouvindo um barulho aí, acho que é o seu microfone aí. Só um pouquinho, deixa eu diminuir aqui. Vamos ver uma coisa. Vamos lá. Então, eu queria dizer, por exemplo, que isso que está acontecendo agora, nós estamos passando por um dos momentos mais graves da nossa história, não só pela pandemia, mas também pelo pandemônio que está instalado em várias esferas. E a tendência disso nos próximos dias não é melhorar muito, muito pelo contrário. Eu imagino que essa semana agora, por essa quadratura de Marte, Sol, é momento de muita confrontação, de muito desatino, de muita agressividade, e a partir também dos dias 7, 8 e 9, onde esse Marte vai fazer uma quadratura também com Netuno, então é uma época de muita confusão, de muita fake news, de muita coisas que foram tramados nos subterrâneos, vindo agora à tona, né? Então, muita coisa que está acontecendo por trás dos panos tem a tendência a vir à tona nos próximos dias, na primeira quinzena de abril. Então, eu não vejo assim com muito bons olhos o momento. É um momento de transformação, sem dúvida, e é um momento de transformação acompanhado de sustos e sobressaltos. Por um outro lado, eu acho muito interessante a gente fazer essa live hoje, que eu acredito que seja um momento de uma tentativa de estabelecer algum tipo de conexão de luz, e luz é o melhor antídoto para a escuridão. Então, eu acredito, e no meu caso, através de você, eu acredito profundamente nessa conexão que a gente teve como mutuamente iluminadora, e eu acredito que esse momento é um momento em que esse tipo de técnica de ajuda, de cura, de transformação que o Theta Healing, a hipnoterapia, o magnetismo podem fazer com a pessoa, são de uma utilidade extrema, assim como a astrologia. Só que a astrologia, o tema da nossa conversa é as técnicas de hipnoterapia, Theta Healing, magnetismo e astrologia num ambiente de pandemia. Então, eu acho, por exemplo, que numa época como essa, onde todo mundo está passando por um momento muito terrível, de muita dor, de muitas mortes, de muitas perdas, de muita desorientação. Então, uma das coisas que a astrologia permite, e essa é uma das razões pelas quais eu falo em análise, não falo em análise astrológica, eu falo em interpretação astrológica. E por que essa sutil diferença? Porque análise, a palavra análise, supõe separação de coisas, onde você esmiuça as coisas. E, na verdade, a astrologia, eu acredito no poder de interpretação, ou seja, estabelecer conexões de significado entre coisas que aparentemente, num primeiro momento, não parecem estar conectadas.
A Adriana pergunta se podemos fazer uma pergunta. Pode sim, daqui a pouquíssimo. A gente vai abrir para perguntas, daqui a pouquinho todo mundo pode escrever, que vai ser um prazer a gente responder. Qualquer coisa manda Então, o para que mim, que aí eu acontece? vejo aqui. Exato. Mas o que eu queria dizer é que se existe uma coisa que eu acho que ajuda a relativizar o sofrimento, é você entender que ele não tem uma função em si mesmo, ou seja, perdão, o sofrimento, ele não está ali à toa, não é apenas algo ao qual você tem que se ajoelhar, sofrer, chorar, e aquilo não tem nenhum sentido. Nada disso é para glamorizar o sofrimento, nada disso é para transformar o sofrimento em alguma coisa palatável. Sofrimento é sofrimento, dói, é horrível, ninguém gosta. Mas, além do sofrimento, existe uma metamorfose acontecendo, existe um processo de depuração acontecendo. Então, uma das coisas que eu acho que a astrologia pode ajudar as pessoas nesse momento é elas entenderem que existe algo além do que o sofrimento propriamente dito. Existe algo sendo gestado nesse momento e que o sofrimento é digamos, um caminho horrível, terrível. Não estou aqui negando isso, mas o que eu estou querendo dizer é que existe também um sentido para isso, além do sofrimento propriamente dito. Existem processos sem os quais a confusão, a dor, a desorientação são condição sine qua non. Você precisa disso para que a transformação seja profunda no nível que ela tem que ser e transformadora enfim, ao que ela se propõe a ser. Então, é inevitável, mas eu acho que uma das funções da astrologia é isso, é atribuir um sentido a isso tudo, uma transcendência a isso tudo. Isso não é apenas do aqui e agora. Esse sofrimento, ele serve a alguma coisa. O que, se não ajuda a doer menos, pelo menos ajuda a ressignificar a experiência. O que eu acho que é, de uma certa maneira, uma maneira de você acenar com uma luz para todos nós que estamos passando por um momento de tamanha escuridão, para introduzir o assunto. Perfeito. Perfeito. Isso é muito legal, porque eu falo que nessa época de pandemia, com tantas ferramentas que nós temos para a gente mergulhar no autoconhecimento, que a gente tem um tempo agora para fazer isso, né? Tem um isolamento, é para a gente olhar para a gente mesmo, para a gente mergulhar. Aliás, uma das coisas interessantes do ano passado todo, quando a pandemia explodiu, o lockdown, o isolamento, tinha três coisas importantíssimas acontecendo no céu. Primeiro, Plutão em Capricórnio. Plutão é um planeta muito lento para muitos astrólogos. Ele é o mais poderoso, o mais transformador e, eventualmente, o mais doloroso. Ele faz transformações que não deixam Pedro sobre Pedro, eu costumo brincar. Mas, na verdade, assim, Plutão em Capricórnio está desde 2008 e fica até 2023, 2024. Plutão em Capricórnio durante a primeira quinzena, na metade de março de 2020, a gente estava tendo um encontro de Plutão, Saturno e Júpiter em Capricórnio. Capricórnio representa as mega estruturas planetárias, as sociedades. É uma sociedade, nós temos umas sociedades patriarcais e Capricórnio é um signo profundamente patriarcal, profundamente fálico. Essas estruturas de poder e opressão, quando Plutão passa por elas, provoca um processo de transformação muito profunda. É como se a gente colocasse um dreno naquele chorume que estava nos subterrâneos das sociedades, dos países e das pessoas também. Eu tenho tido contato com muita gente no dia a dia dos meus clientes e eu percebo que todo mundo está passando não só pela pandemia e pelo pandemônio, mas por transformações pessoais muito dramáticas que estão tendo lugar nessa época especificamente. Mas, basicamente, Plutão em Capricórnio é uma depuração das estruturas profundas. Então, é como se tudo aquilo que estivesse represado nas profundezas de podridão tivesse que vir à tona para ser exsudado, para ser transmutado, para ser transformado. E uma coisa que está ali guardada há séculos, quando vem à tona, não vem com uma cara muito boa, né? Além disso,
Saturno também esteve durante todo o ano passado em Capricórnio, e eles fizeram uma conjunção, Plutão e Saturno fizeram uma conjunção em Capricórnio na primeira quinzena de janeiro do ano passado, e isso não acontecia desde 1518. Plutão e Saturno juntos em Capricórnio. E isso coincidiu com o início do genocídio dos povos americanos pelos invasores europeus. 1518 foi aquela época que o Montezuma, o imperador azteca, foi primeiramente seduzido, enganado e depois assassinado, e aí o Império Azteca foi destruído. Então é desse tipo de energia, de mudança de paradigma planetário que a gente está lidando. E na metade de março veio Júpiter para fazer uma conjunção com esses dois caras também, e Marte também, que é uma espécie de fósforo aceso numa banheira cheia de gasolina. E a Lua também. Lá pelo dia 20 de março do ano passado aconteceu tudo, onde veio a tona e explodiu a pandemia. E Júpiter, assim como Saturno em Capricórnio, por um outro lado, ele promove um processo de minimalização, ou seja, aprender a viver com a essencialidade, com estoicismo, abrir mão de firulas, de supérfluos, e aprender a viver com o essencial. Isso é uma das interpretações possíveis de Saturno no signo de Capricórnio, signo que o próprio Saturno rege. E Júpiter, por sua vez, em Capricórnio, Júpiter representa a expansão, representa a sabedoria, mas quando ele está em Capricórnio, ele representa essa expansão, essa sabedoria introjetada na solidão, para dentro. Então, a mistura de Plutão em Capricórnio, com Saturno em Capricórnio e Júpiter em Capricórnio, eu tentaria resumir modestamente da seguinte maneira: é uma época de depuração, é uma época de essencialização e é uma época de crescimento para dentro. É um processo de transformação, de metamorfose feita na dor, Plutão, na redução ao essencial, Saturno, e na necessidade de crescimento e de aquisição de sabedoria, de conhecimento para dentro, dentro das limitações de Capricórnio, dentro da solidão, que é uma das características do signo de Capricórnio. Então, a época é terrível, mas algo pode ser tirado disso. E isso é a gente se despir de algumas vaidades, a gente aprender a crescer na solidão e para dentro, ao mesmo tempo que um processo de depuração. É como um vômito, como uma diarreia, como uma infecção purulenta que vem à tona, porque esse pus precisa sair, essa infecção, essa toxina de séculos tem que vir à tona para ser eliminada, para a gente poder ter um salto, digamos assim, entre aspas, quântico de consciência, como sociedade, etc., planetário, nesse momento. Então, para resumir, Júpiter e Saturno já estão em Aquário, outro momento, mas Plutão continua em Capricórnio até 2023, 2024. Então, até lá, a gente ainda vai penar muito, muito embora o pior já tenha passado, por incrível que pareça. Mas, para resumir, Plutão em Capricórnio é a dualidade, temor e tremor, os dois simultaneamente. Não é fácil, mas eu aceno com fé e com resiliência, Sim. que eu acho que a gente precisa passar por isso, né? Mas desculpa, me alonguei aqui um pouquinho. Imagina, e você falando dessa transformação, sim, tem muita gente buscando a terapia e, por exemplo, o mapa astral, né? Eu sei a transformação que fez na minha vida, mas para o pessoal entender, como que o mapa astral poderia ajudar uma pessoa, né? Como proveito não pode tirar do mapa astral? Então, é uma coisa assim, para resumir, resumidíssimo, o mapa astrológico não é uma arte divinatória, não é uma técnica divinatória. Eu não sou mago, eu não sou vidente, eu não sou paranormal, eu não adivinho nada. Mas eu acredito que a astrologia é uma mistura de matemática com semiótica. Eu calculo, através do dia, mês, ano, hora e local, a mandala astrológica, que é o mapa astrológico da pessoa. Esse mapa é uma fotografia do céu no momento que a pessoa nasceu, e essa fotografia no céu
me demonstra qual é o tipo de configuração energética que estava acontecendo naquele momento, através daqueles símbolos, e a partir dessa configuração energética que fica impressa em você como se fosse um DNA, como se fosse um código de barras, é assim, é como se a Terra estivesse aqui e o céu estivesse aqui. São dois espelhos que um reflete o outro. A gente não trabalha em astrologia com a ideia de causa e efeito. A gente trabalha com a ideia de sincronicidade. Uma coisa que é legal as pessoas entenderem é que o planeta, sei lá, Júpiter, estar na constelação de Aquário não causa nada aqui na Terra. Mas o planeta Júpiter, com o seu significado simbólico, no signo de Aquário, com o seu significado simbólico associado, não causa nada, mas é sinal de que algo análogo, concomitante, simultâneo, sincrônico está acontecendo aqui na Terra. Então, o mapa astral funciona como? Como uma maneira de você virar um espelho para a pessoa e dizer, olha, isso aqui é você. E isso aqui, você se olhando aqui, tem duas coisas que antes você não era capaz de ter. Primeiro, o distanciamento, de você poder se ver à distância, coisa que a gente evidentemente não consegue, estando dentro de si. Mas o mapa astrológico, assim como a Terra e o céu é um espelho da Terra, e a Terra é um espelho do céu, o que acontece assim na Terra como no céu, assim no céu como na Terra, Sim. aquilo que está acontecendo no céu, de alguma maneira se atualiza dentro da pessoa em termos simbólicos. Então, claro que a astrologia não é prescritiva, a astrologia é descritiva. Eu posso dizer que na semana que vem, possivelmente, provavelmente, vai chover. Agora, se você, Lari, quer ficar em casa tomando chocolate quente, vendo Netflix, ou se você quer botar uma sombrinha, um capa de chuva, uma galocha, sair caminhando, ou quer botar um biquíni, sair pedalando de bicicleta para tomar banho de chuva, é prerrogativa sua. O livre-arbítrio é prerrogativa sempre de qualquer pessoa. Muito embora o Jung tenha dito com muita propriedade, definido o livre-arbítrio como, abre aspas, a capacidade de fazer com alegria aquilo que eu devo fazer, fecha aspas. Então, o mapa astrológico, na verdade, indica à pessoa coisas que ela, de uma certa maneira, já sabe, já desconfia, mas ela vendo através daquele espelho, não só com a distância, mas com a angulação que o espelho astrológico dá, ela pode reconhecer, rever, revisitar, ou entrar em contato profundo com aquela sabedoria que ela tem, mas ela momentaneamente está apartado dela, né? É por isso que dizem que todos os oráculos, astrologia, I Ching, búzios, runas, todas essas formas oraculares, quem pergunta não é senão quem responde. É você perguntando para você mesmo, e o Theta Healer, o hipnoterapeuta, o astrólogo apenas está servindo como um tradutor, como uma capacidade de colocar a pessoa em contato com aquela sabedoria profunda, que alguns chamam de inconsciente coletivo, outros chamam de hiperconsciência, você pode dar o nome que você quiser, mas possibilitar através do mapa, porque o mapa é todo assim como o Theta Healer, esse desenho sagrado que você... Geometria sagrada. A geometria sagrada trabalha com símbolos, e os símbolos são a linguagem do inconsciente. Então, muitas vezes, quando eu termino a consulta, eu digo, olha, a gente falou de coisas muito simbólicas, essas coisas vão assentando dentro de você, vão reverberando dentro de você, porque a linguagem dos símbolos é a linguagem do inconsciente, a linguagem dos sonhos. Né? Então, acho que através disso, a astrologia não é para prever coisas, se você vai semana que vem encontrar aquela pessoa, é muito mais profundo que isso. Mergulhe em camadas, assim como o seu trabalho faz, em camadas muito mais profundas, e quando você mexe em funduras, como dizia Clarice Lispector, esses resultados acabam vindo à tona de uma maneira, por vezes, insuspeitada, porque
é tal história, né? Quando a gente está de acordo com o nosso desejo mais profundo, Sim. quando o consciente está conectado com a sabedoria do inconsciente, céus e terras abrem portas à nossa passagem, porque você está de acordo com aquilo que você realmente deseja, mas nem sempre você tem consciência disso. É por isso que eu falo muito, faça as pazes com a sua essência, porque transforma a vida. E quando você fez a leitura, né, do meu mapa astral, eu pensei isso mesmo, é como se você me mostrasse no espelho, olha, a Lari, ela é assim, porque quando ela nasceu, tirou, né, uma foto lá dos astros, eles estavam, então vai te influenciar aqui, aqui, e aí eu consegui ver, por exemplo, minhas qualidades, né, e também minhas sombras. Então, assim, isso que é legal, isso é o autoconhecimento, de conhecer tanto minhas qualidades quanto minhas sombras, que eu falo que fica às vezes escondido lá no subconsciente, a gente finge que não quer ver, né? A gente finge que não está vendo nada. Mas aí essa ferramenta ela é fantástica, porque aí você pode priorizar suas qualidades, seus pontos positivos, né? E ali também, nas suas sombras, você pode trabalhar aquilo. Essa é a ferramenta de autoconhecimento que é incrível, que traz a transformação. Exatamente. Eu lembro, você deve lembrar que quando a gente desenhou o seu mapa, eu falei assim, olha, seu mapa tem essa aqui, essas potencialidades que você veio de fábrica, são os teus talentos naturais, são aquelas coisas que você veio na mochila com isso, e isso eu até brinquei, me lembro que eu brinquei com você, eu falei, é que nem o Spider-Man, né? Com grandes É, poderes vem grandes responsabilidades. Os trígonos e sextis são aquelas dádivas, aqueles talentos que você traz de fábrica, lá do infinito. Mas as quadraturas e oposições são as dores, são os problemas, são as limitações. E eu costumo dizer, a dor ensina a gemer? Sim, ensina. Mas ela, sobretudo, ensina em que lugares você pode aplicar os teus talentos naturais, as tuas energias positivas, as tuas energias harmônicas, para transformar na direção daquilo que você precisa para crescer. É que nem quando você faz yoga. Quais são as é, posições mais difíceis? São aquelas posições que você precisa praticar mais para alcançar um crescimento, porque ali existe uma limitação. Então, além sim. de se ensinar a gemer, a dor aponta onde você pode crescer. Por isso que quadraturas e oposições são chamados de aspectos dinâmicos, ou seja, aspectos para serem dinamizados, transformados para possibilitar o crescimento do indivíduo. Perfeito, maravilhoso. E acredita que tem 1 hora de live? Acredito, eu acho que estamos na hora já de abrir para as perguntas, as pessoas que quiserem É, perguntar alguma coisa. Você deixa recebe eu. aí, porque eu não consigo ver aqui. No direcionamento da pergunta, acho que veio. Alguém quer fazer alguma pergunta? Para a gente encerrar a live. Mas eu amei, trouxe muita clareza neste momento que nós estamos vivendo. Apareceu aí alguma pergunta ou a gente pode ir encaminhando para os finalmente? A gente está com um problema. Assim, eu confesso que durante toda a live eu fiquei o tempo inteiro aqui com o mouse clicando, porque minha câmera apaga, volta. Às vezes o som fica enrolado. Bom, por que a Ó, internet seria melhor do que todo o resto do país que está em pane, né? Então, né? diga A lá. Adri falou assim, ó, estamos passando por grandes transformações, teve um grande desencarne de pessoas no mundo. Como foi essa passagem? Eles podem nos atrapalhar por ter feito algo tão inesperado, sofrido? Na verdade, olha, quem acaba de chegar aqui na live é minha queridíssima amiga, piloto Bia Figueiredo, minha irmã do coração, que eu adoro. Ela, o Fábio, o marido dela, tem um filhinho chamado Murilo, que é a coisa mais bonitinha desse mundo. É uma coisa assim que dá nervoso de tão bonitinho o Murilo. Mas esse desencarne, todas essas coisas que estão acontecendo, é, nada disso eu acho que seja acidental. Eu acho que existe uma ordem inaparente por detrás das coisas que estão acontecendo, e não só os acontecimentos, mas as pessoas.
as pessoas que estão nas posições de poder que elas estão e o que elas estão fazendo, ou elas não estão fazendo, elas não são causas, elas são sintomas de uma energia que se manifesta em muitos níveis. Então, a gente tem que... É por isso que, em todos os meus atendimentos, eu procuro frisar muito a necessidade da gente alimentar um airbag de serenidade, de autoestima e de crença na nossa capacidade de superação, de transformação através disso. Eu me lembro que eu sempre gostei muito, não só de astrologia, mas de astronomia, gostei muito de história natural, e tem um cara extraordinário chamado Darwin, né, que deu origem ao termo darwinismo. Ele fez uma volta ao mundo com aquele navio Beagle, e ele estudou a origem das espécies e tal. E Darwin falava uma coisa extraordinária, que ele dizia que, na verdade, não são os animais mais fortes que sobrevivem, mas são aqueles com maior capacidade de adaptação. São Sim. aqueles animais... Os dinossauros pereceram, as baratas sobreviveram. Não que uma seja melhor que a outra, mas simplesmente porque as baratas são mais adaptáveis do que os dinossauros. Não é uma questão de força, não é uma questão de poder, é uma questão de adaptabilidade. Então, eu acho que é um momento, se o pessoal quiser esquecer a maioria das coisas que eu disse, lembrar de uma coisa só, eu queria sair, terminar com essa exortação, com esse palpite, que o momento agora, mais do que nunca, é para a gente respirar fundo e nutrir a nossa capacidade de resiliência, entender que existe uma transformação superlativa, profundamente dolorosa, sim. Nós estamos no meio de uma imensa treva, de um imenso sofrimento, mas não é o fim da linha. Não é o fim da linha. Sim. Existe uma luz além desse túnel, não é o final do túnel, além desse túnel. E eu estava ontem participando de um debate com alunos de uma universidade de Recife, e eu encerrei com algo que eu gostaria de utilizar para encerrar aqui, antes de passar a palavra para você fazer os encerramentos também. Eu acredito que o momento mais grave dessa crise já passou. É uma longa noite, mas a hora mais escura da noite foi ano passado. Se você lembrar bem, há um ano a gente não tinha nem pistas de uma vacina, a gente estava no início de um processo terrível e a nossa desesperança era maior ainda. Então, eu acredito que a hora mais escura dessa longa noite já passou. E mesmo a hora mais escura da noite está sempre irremediavelmente grávida da aurora, que virá de um jeito ou de outro. Então, tenhamos fé, tenhamos a capacidade de resistir. Fora da solidariedade e da compaixão, não temos salvação. Então, se existe uma coisa que a gente pode e deve, nesse momento, é exercitar a empatia, a compaixão, a solidariedade, estender a mão, ajudar, porque o momento pede isso, pede um mínimo de abandonar o olhar para si mesmo, olhar para fora e ajudar quem é possível ajudar. Quem olha para dentro sonha, quem olha para fora acorda. Então, com isso eu encerro a minha fala. Eu queria te agradecer, Lari, muitíssimo a seu convite, as tuas sábias palavras, a tudo de bom e de belo que eu consegui absorver, criar, produzir a quatro mãos com você a partir do nosso encontro. Então, a todas as pessoas que estiveram aqui durante esse tempo, e especialmente a você, um profundo muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado Eu mesmo. que agradeço, amei essa conexão, essa troca. E para quem tiver mais dúvidas, que apareceram agora algumas dúvidas, mas manda direct para o Marcos. Eu fiz o mapa astral com ele e eu recomendo. Nossa, transforma a vida, é uma ferramenta excelente. Eu tenho a terapia também, tenho o amuleto, que é a selo da geometria sagrada, e vocês entram em contato com a gente mesmo, por direct, né, Marcos? E eu amei estar aqui com você. Voltou aí?
Tá picotando, mas eu tô Picotou, tentando. né? Ah, Gente, mas é isso. Gratidão pela presença de vocês. Adorei a participação. E quem ainda ficou com um pouquinho de dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente responde. mandem mensagem direct para a Lari, mandem mensagem direct para mim. Bom, é desnecessário dizer que eu recomendo demais a consulta com a moça. Ela bate um bolão, ela é o máximo, sou fã de carteirinha. Depois eu vou pedir um autógrafo para ela. Gratidão Beijo, gente. imensa. Obrigado. Beijo, até, gente.